Fala família Palmeiras 90 a mais, e aí? O que vocês acharam da seleção brasileira? No vídeo de hoje nós vamos analisar a estreia do Brasil na Copa do Mundo, vamos falar da situação do Abel Ferreira recusando uma proposta do Fulham da Inglaterra, tem informação surpresa sobre as joias da academia e o mercado da bola. Vou começar falando a respeito da seleção brasileira. Bom, a expectativa não era muito elevada do ponto de vista de um futebol qualitativo, né? Aquele futebol diferenciado, aquele futebol que a gente viveu em 2002, 2006, 2010 até, aqueles jogadores que quebram linhas. Eu não tinha essa expectativa e de fato não se concretizou, né? A gente tem um lance individual do Vinícius Júnior de alta qualidade que ele traz pra dentro, bate, faz o gol e só. Se a gente for analisar friamente, Paquetá não teve uma atuação brilhante. Tá bom, ele deu um chapéu no meio-campo, acertou um voleio ali, foi bem bonito, quase fez o gol. Mas o que mais ele entregou? Que outras dinâmicas de jogo o meio-campo do Brasil criou? Eu senti o Brasil extremamente assustado nessa partida, as triangulações não funcionaram, eu não entendo o que o Rafinha ainda faz na seleção brasileira como titular, é claro, né? E, sendo sincero, eu também não consigo entender por que o Bruno Guimarães ainda é o titular no lugar do Danilo. Não sei. O Ancelotti, na saída do jogo, estava bem irritado. E ele deu uma coletiva com poucas palavras. Quando perguntado o que ele tinha achado da partida, ele falou, precisamos melhorar. E depois, quando perguntado melhorar no quê, o Ancelotti disse o seguinte, muita coisa. Então assim, o Palmeiras, ó, o amor é tanto pelo clube, eu tô tão ansioso que eu não consigo, mas enfim. A seleção brasileira ainda tem que se encontrar. O problema é que ela tem mais 2 jogos pra fazer isso, tá? As partidas contra Haiti e Escócia vão definir o futuro da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. E embora as vuvuzelas soprem em todos os lugares, as ruas estejam pintadas, eu não consigo ainda ter essa expectativa tão elevada assim. Espero que eu esteja errado e que o Hexa venha. Mas, seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar especificamente da proposta que, embora não tenha sido formal, foi feita, especulada, né? Ao telefone ali sobre o Abel Ferreira. Então a expectativa era que o Fulham colocasse uma proposta interessante para o Abel, que não quis nem saber. Então atenção, tá? O Abel Ferreira e a sua staff, essa informação foi apurada pela UOL, o Abel Ferreira e sua staff bloquearam a sondagem antes mesmo de acontecer de forma absolutamente, né, formal em proposta, tá? Então ele não quis nem saber valores, não quis saber nada. A resposta do Abel e da sua comissão foi: o meu foco é o Palmeiras. E a gente tem que falar disso sim, porque quando a gente liga essa câmera e vem aqui conversar com vocês para criticar a postura do Palmeiras em campo, a postura do Abel, ou até às vezes quando a gente elogia a postura do Abel e a postura do Palmeiras, né? A gente é sempre analítico. Eu não posso deixar de ser analítico agora. O Abel Ferreira recebeu uma proposta de um time que está disputando a Premier League. Não é a primeira vez. Tottenham, Wolverhampton, Everton e agora o Fulham. 4 clubes europeus, inclusive de Premier League, que sondaram o treinador. E nas 4 oportunidades a resposta foi a mesma. Eu fico no Palmeiras. Eu sei, o Abel pode não estar fazendo com que o time jogue o melhor futebol do mundo, mas nós ganhamos o Paulistão, somos líderes do Brasileirão isolados, estamos nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Então o Palmeiras está jogando futebol suficiente para ter o resultado. E além de tudo isso, o Abel é o treinador mais importante da história do Palmeiras, até pelos títulos conquistados, a gente não pode negar isso. Se você é do time que quer o Abel Ferreira aqui, ou se você faz parte daquela galera que quer que o Abel saia, deixa um comentário explicando o motivo, tá? O mais importante, o que eu sempre falo aqui, é que a galera da nossa comunidade é extremamente inteligente. Então não é só dizer aqui, eu não gosto do Abel. Por quê? Ou eu gosto do Abel? Eu quero que você me explique, sinceramente, quais os motivos que te levam a ter esse raciocínio. Meu povo maravilhoso, seguindo o nosso giro de notícias aqui, e até como forma de agradecimento a vocês, né, que estão fazendo com que o canal não pare de crescer, o meu muito obrigado, tá bom? Falar a respeito da informação que a gente recebeu hoje, né, que a gente viu na internet hoje, sobre a base do Palmeiras. Nós vamos falar de mercado da bola, mas eu preciso fazer com que você compreenda os movimentos do Palmeiras. Então a primeira informação é:
o Palmeiras utilizará mais os jogadores da base nesse segundo semestre. E ó, atenção, 2 jogadores que vão subir para treinar com o profissional, tem grande chance disso acontecer. Além do Koné, que já está fazendo isso e já faz parte do plantel principal, Juan Gabriel e Juan Francisco. 2 atacantes do Palmeiras da base que tem muito talento, tá? Além do Heitor. Então os 3 jogadores devem começar a participar dos treinos com o elenco profissional. E aí, meu irmão, para isso rolar e para esses caras estarem à disposição do Abel para as próximas competições, é questão de tempo. Muitos fogos, barulheira, vizinho gritando, cachorro latindo. Tá uma bagunça aqui pós-jogo da seleção. E olha que a seleção nem jogou bem, né? Imagina se fosse outro o caso. Mas a gente segue aqui firmes e fortes para te informar. A respeito da situação envolvendo a subida dessas crias, tá? É oficial, o Palmeiras vai negociar jogadores, só que parece que o Giai, que estava entre aspas como uma opção para sair, não vai sair. O Palmeiras vai segurar o Giai, ele não sai nessa janela sob nenhuma perspectiva, tá? Principalmente porque o Palmeiras não vai conseguir contratar um lateral direito para agora. Então é certeza, Giai fica. Entretanto, Luigi, Riquelme Felipe e Benedetti devem ser negociados. E além desses jogadores, o Maurício, que estreou na Copa do Mundo fazendo gol pela seleção paraguaia. Parabéns pro nosso meia aí, palestrino. Ele provavelmente vai ser negociado, tá? É uma questão de tempo. Tá bom. Então se esses garotos do Palmeiras vão subir para começar os treinamentos, e se essa galera aqui vai ser negociada, o Palmeiras obviamente que vai ter uma troca, né? Sai um garoto da academia, um Riquelme Felipe, sobe um Heitor. Mais ou menos nessa linha de raciocínio. Só que a gente tem as informações do mercado da bola para conversar, começando por Júlio Enciso, tá? Júlio Enciso é um meio-campista paraguaio, ele deu a assistência para o Maurício fazer o gol, se não me falha a memória, né, na partida do Paraguai contra os Estados Unidos. E a situação é a seguinte, tá? Ele se aproximou muito dos jogadores que estão no Palmeiras. Os jogadores que estão no Palmeiras falaram muito bem do Palmeiras para ele. E há uma perspectiva gigantesca, tá? E agora não é uma perspectiva pequena, é gigantesca, de que o Palmeiras coloque uma proposta na mesa lá pro Blue Cope, que é o grupo que controla o Chelsea, né? Chelsea, Estrasburgo, e tem mais um time, se não me falha a memória, lá da Europa. Ou seja, possibilidades gigantes aí do Palmeiras enviar uma proposta para o paraguaio, né? E para o Blue Cope para ver se o jogador tem interesse em vir para o Brasil. As expectativas estão grandes, entretanto a gente não tem ainda informação sobre o que o jogador quer. Diferente do Danilo, a gente já vai falar disso. O Enciso é uma situação em que o cara quer jogar no Palmeiras, porque ele já falou isso, mas a gente não sabe se, primeiro, valores assustam, né? Se a expectativa de receber uma grana por ele é muito alta e o Palmeiras não vai conseguir cobrir. E também a gente não sabe se de fato o jogador viria agora ou se daria uma de Gabriel Jesus, né? Ah, no futuro. Não, nós precisamos de jogadores agora. E caso o Júlio Enciso venha, há uma perspectiva grande do Palmeiras negociar o Alan. Estamos acompanhando de perto. Sobre a situação do meio-campista colombiano aí, Andrés Gomes. Informação. Há um tempo atrás a gente veio aqui no canal e falou que o Palmeiras estava numa expectativa alta, né, de enviar ali o Kelvin mais 50 milhões de reais para o Vasco e o Vasco liberaria o Andrés Gomes, tá? Para esse ano, esqueçam, fora da realidade, infelizmente, tá? O Andrés é um baita de um jogador, mas não. Se vier um ponta esse ano, vai ser o Júlio Enciso. Ele joga de meia também, mas ele é mais um meia esquerdo, né? Então essa é a informação. E sobre o Danilo, eu espero, tá, do fundo do meu coração, que essa situação seja resolvida já nos primeiros dias pós-Copa do Mundo. E a ideia é essa. Se o Palmeiras for de fato trazer o Danilo, pós-Copa do Mundo, nos primeiros dias a gente já vai saber, já vai ter martelo batido. Até o momento, a informação que a gente sabe é: o Botafogo está numa situação complicada. Sexto transfer ban, precisa vender. O Danilo tem um alto salário, o Botafogo não vai conseguir arcar, então o Botafogo vai negociá-lo nessa janela com certeza absoluta. Europa ou Palmeiras? Só o jogador vai poder definir, tá bom? E para finalizar, e falar da possibilidade de contratação de um atacante, né? E o aproveitamento da base. Nós temos 3 meninos subindo, como nós falamos no começo do vídeo, né? Juan Francisco, Juan Gabriel e o Heitor. Os 3 com bons números na base. Não é que eles vão subir e já vão jogar no profissional, mas eles vão começar a treinar mais vezes com o profissional. Se isso vai dar certo ou não, não sabemos. Entretanto, o Palmeiras vai precisar de um atacante caso negocie o Flaco.
Palmeiras vai também tentar renovar a situação com o Flaco, então isso daí tá bem encaminhado, inclusive, né? Mas, objetivamente, pode pintar uma proposta de um grande da Europa e o Palmeiras perder o Flaco Lopes. O que a diretoria tá fazendo para prevenir isso hoje? Meninada da base. É isso, tá? E isso pode ser um problema. Porque embora o Vitor Roque volte, né? Ele não vai estar no 100%. Então a gente vai ter que esperar para entender como o Palmeiras vai lidar com tudo isso. Meu povo maravilhoso, vamos pro nosso mural de comentários, porque hoje tem comentário pra gente ler aqui. E eu quero ver o que vocês estão falando. Então a gente separou aqui alguns comentários da galera pra gente poder de fato aí interagir um pouquinho mais, tá bom? Lembrando que não sou eu que escolho os comentários, é a galera da nossa equipe, e que eu não sei o que tá aqui, tá? Então vamos lá. Começando com o @HenriqueCep, um abraço pra você, meu irmão, membro do canal. Fala 90 mais, beleza? Cara, essa tecnologia é interessante, mas devemos tomar conhecimento, pois toda novidade é perigosa pelo fato de não sabermos o que pode nos proporcionar. Torcemos que isso nos ajude, um abraço e avante palestra. Aí o Henrique tá falando a respeito do nosso último vídeo, né? Que nós trouxemos a informação aí do Google, né? Que tá testando uma tecnologia nova de inteligência artificial que vai ajudar vamos dizer assim, na análise, no scouting de análises dos jogos do Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, né? Porque é uma inteligência artificial que mostra, basicamente, uma perspectiva alta de um jogador tomar uma determinada decisão nos próximos 10 segundos daquela jogada. Isso é muito interessante. Exemplo, vai haver um escanteio, está jogando contra o time X, a inteligência artificial te mostra, ó, há 80% de chance dessa bola no escanteio ser batida no primeiro pau. E aí quando você se prepara para isso antes da partida, não precisa falar nada, né? É diferente. Um abraço para você, Henricão, tamo junto, meu irmão. @André Silva, fala Henrique, meu caro, eu acredito que com o Zenit tem que ser no código de Hammurabi mesmo. Eles não alisam, mas como dizia minha santa mãe, eu me chamo Cat Espero. Estamos bem de zaga, mas ainda acho que é necessário dar mais espaço para os garotos e focar numa grande contratação, que é claro, seria o Danilo, concordo, meu irmão. Para finalizar, eu quero a sua opinião sobre observar atletas da Série B. Acredito que a Série B possui atletas que, se bem trabalhados, renderiam muito ao clube, sem falar no custo infinitamente menor. Deixo aqui meu abraço a você e sua equipe. Um abraço pra você, Andrezão. Obrigado, viu? Cara, atletas da Série B e Zenit, concordo com você. O Palmeiras tem que dar uma olhada. Agora sim, se for pra trazer um jogador da Série B que custa menos, mas que também tem menos qualidade, eu prefiro investir na base. Eu prefiro pegar os garotos da base e colocar em campo. Eu não tenho acompanhado a segunda divisão do Brasileirão esse ano, então eu não posso te falar com certeza quais jogadores encaixariam no Palmeiras. O que eu posso te falar é o seguinte, se for para botar na mesma balança, por exemplo, um Riquelme Felipe e um Rômulo, que hoje é do Palmeiras, estava no Novo Horizontino, eu particularmente sou muito mais utilizar o Riquelme Felipe. Palmeiras negociou o Figueiredo recentemente. Cara, Figueiredo é um jogador que caberia no Palmeiras. Não sei. Só o tempo vai nos dizer, né? Se ele vai se tornar um grande jogador. Bom, sobre a situação do Zenit, assino embaixo contigo, meu irmão. O Palmeiras não pode mais negociar jogadores com eles. Pra mim é isso. Fechou a porta, acabou, né? Um abraço pra você, meu amigo. O @Thiago Coutinho tá pedindo um alô pra Sergipe. Primeiro um abraço pra você, Thiagão. Obrigado por estar aqui com a gente. E um alô pra terra maravilhosa de Sergipe. Também nunca estive por aí. Um dia, quem sabe, né? @Carlos Ribeiro. Boa tarde, galera. Fala, Henrique. No canal que mais cresce e sem enrolações. Um abraço pra você, irmão. Poderia confirmar uma notícia que o time do Botafogo tem uma carta na manga e que o time francês, o Lyon, estaria devendo uma grana alta e irá pagar. Com isso, o Botafogo não teria que vender o Danilo com tanta pressa e fazendo mais jogo duro pra vendê-lo. Um abraço pra você, Carlão. Cara, na verdade é assim, ó. O Lyon faz parte do grupo, do Eagle Group, né? Que é o grupo que é comandado pelo Textor. O Lyon e o Botafogo são do mesmo dono, vamos dizer assim, né? A mesma empresa que comanda os dois grupos. Antigamente, o que o Lyon fazia? O Lyon aportava capital para esses times aqui, vendendo jogadores a preço de banana. Tipo assim, ó, desenvolveu a Almada, aqui o Almada tá deitando e rolando, vende o Almada pra cá por, sei lá, $100 mil. Aí o cara pegava aqui e aí negociava esse jogador, dava holofote pra ele, né? E aí fazia o dinheiro dele render. Vendia por, sei lá, 30 milhões de euros, entendeu? Hoje em dia não pode mais. Então assim, o Lyon não tem como repassar uma quantia pro Botafogo, até porque o Lyon precisa se capitalizar. O Lyon também não está bem das pernas, tá? Então assim,
essa informação não faz sentido, tá, Carlão? É o que eu sempre falo pra vocês, sempre desconfiem quando vier umas informações meio quadradas, sim, porque não faz sentido. E sobre o Danilo, cara, o Botafogo vai precisar vendê-lo com pressa, sim, tá? Não vai ter pra onde correr, tá bom, meu irmão? Um abraço pra você. Arroba apenas um rapaz comum, também é membro do canal, tá com a gente há um tempão aqui. Flaco presenteando o Messi com a camisa do Palmeiras e eu nos meus devaneios. E se o Palmeiras fizesse igual o Grêmio que contratou o Soares, nem que fosse só por uma temporada? O Messi provavelmente não viria. Ele sabe que o futebol no Brasil não é como nos Estados Unidos, mas seria muito divertido ver isso. Seria maravilhoso ver o Messi com a camisa do Palmeiras, né? Mas a chance disso acontecer é zero. O Messi, cara, não só por uma temporada, ele não só seria muito importante do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista de marketing e finanças, né? Ele traria uma visibilidade para o Palmeiras gigantesca, venderia camisa, traria patrocínio, aumentaria as redes sociais do Palmeiras, enfim. Mas infelizmente essa chance é zero, tá bom, meu irmão? Um abraço para você. Arroba Bruno CS, fala Henrique, tudo beleza? Gostaria que você falasse um pouco da atuação do John Arias que arrebentou contra a Jordânia, né? O que chamou a atenção foi a performance. Essa tal liberdade, ele flutuou em campo. Entendo que o Abel é muito pragmático e resultadista. Mas o Arias seria melhor utilizado com certeza. Seria o nosso ponto de desequilíbrio, sem falar no Alan. E o Flaco quando estão on fire, né? E todo o potencial do Paulinho pode agregar. Pera, ainda tem o Vitor Roque que vai retornar depois da Copa. Estão deixando a gente sonhar. E já que é de graça, por que não sonhar um pouco mais alto? Pintar o mundo de verde no final do ano. Um abraço pra você, Brunão. Cara, é assim, ó, a liberdade que o John Arias tem pra jogar na seleção colombiana, ele deveria ter no Palmeiras, tá? Eu falo tanto isso no canal, né? É tão legal ver que a galera acaba concordando com as nossas falas às vezes, né? E que faz sentido, que a gente não é maluco aqui, né? Jogadores com qualidade técnica no nível do Paulinho, do John Arias, até do Flaco, tá? Porque o Flaco é muito técnico. Eles precisam ter espaço para jogar. Eles precisam ter liberdade, flutuar no campo. Quando você pega um jogador com a qualidade que o John Arias tem, isso é minha opinião, tá? Minha opinião, com todo o respeito do mundo ao Abel e etc. Mas quando você pega um jogador com aquela qualidade e com uma capacidade física invejável e você bota o cara para marcar a lateral, você queima a capacidade física do cara. Ele não vai ter caixa torácica para descer e subir. Parece fácil, né? Se ele estivesse jogando contra amadores é uma coisa, porque aí ele ia conseguir tranquilo. Mas no profissional ele tá dando 100% do sprint dele o tempo inteiro. Então assim, é muito complicado, velho. Você vê ele flutuando na Colômbia, de fato, ele faz um carrossel, ele roda o campo inteiro. Leve, tranquilo, ele não tem obrigação tática. Bota um brucutu pra marcar e deixa ele jogar. É assim que o futebol sempre foi. Minha opinião, concordo com você, tá, meu parceiro? Sobre a questão do pintar de verde o mundo no final do ano, cara, eu vou te falar, Brunão, expectativa tá alta. Vamos ver como é que vai voltar pro segundo semestre, né? Arroba Joel Rocha, boa noite Henrique, tudo bem? Logo, logo você tá chegando nos 50 mil, você é merecedor, parabéns pelo seu trabalho, um abraço pra você, irmão. Obrigado do fundo do meu coração, tá? Ó, falta pouquinho pra gente chegar em 35 mil inscritos. Se você tá aqui comigo até agora e não se inscreveu, se inscreve aí, meu parceiro. Me ajuda porque estamos chegando lá, viu? Um abraço pra você, amigo. Arroba Tata André Gueto. Boa tarde, amigo. Eu não conheci o seu canal, mas assisti o vídeo e gostei. Parabéns pelo bom e realista trabalho. Recentemente o Palmeiras não recusou uma proposta de 10 a 12 milhões de euros pelo Riquelme. Vi também possíveis sondagens de 15 milhões no Benedetti. Sabe algo sobre essas negociações? Sim, o Palmeiras recusou uma proposta da Dinamarca, mas não foi o Palmeiras o único ponto de inflexão nessa negociação. O jogador não queria ir, tá? E sobre o Benedetti, foi só uma sondagem, não pintou a proposta formal. Mas realmente, o Arsenal deu uma perguntada e o Palmeiras posicionou o jogador como um atleta de 15 milhões de euros. As conversas acabaram aí, beleza? Se forem reais, o Palmeiras estaria pagando mais de 40 milhões de euros no Danilo. E é o que vai acontecer, muito provavelmente, tá, meu irmão? Pro Palmeiras trazer o jogador, vai ter que desembolsar pelo menos essa grana aí que já estava combinada, né? Que acho que é algo em torno de 120 milhões de reais. Mas Benedetti e Riquelme e Felipe, parece que é isso. Arroba Anderson Alex, enfim o Palmeiras ouviu a voz da razão e não fechou com o Nino. Espero que tragam o Danilo e outro atacante de qualidade. Sobre o Aras, ele destruiu no jogo, e não só por causa dos 2 gols, mas por todo o jogo que ele fez no meio, que ele deitou e rolou. Um abraço pra você, Anderson.
Concordo em gênero, número e grau. Vamos ver se o Abel entendeu isso assistindo a Copa do Mundo também, né? Que o Arias é um jogador que não pode ter tanta obrigação tática. Meu povo maravilhoso, mais ou menos minuto 20 desse vídeo e eu quero deixar um abraço pra vocês do fundo do meu coração, tá? Obrigado por fazer parte da nossa história e por ajudar o nosso canal que vem crescendo cada vez mais. Eu prometo pra vocês, eu vou arrumar um jeito de voltar com as nossas lives diárias, isso vai acontecer em breve. Um forte abraço do fundo do meu coração, avante palestra, segue o líder e espero que essa seleção brasileira dê uma melhorada, viu?